Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que esteja bem sintonizado na Rádio Sim para este Ser Igreja, que vai para o ar, como habitualmente, entre esta hora e até cerca da meia-noite. Estamos a fazer-lhe companhia para que, acordado, desperto, possa acompanhar a vida da Igreja que está em Braga e também em Viana do Castelo. Como habitualmente, eu não me canso de repetir, nós temos uma primeira parte que depois está disponível no canal do YouTube da Diocese de Braga. Na página da Diocese também passa a estar disponível este primeiro ponto do nosso programa de todas as semanas, e como sempre temos um convidado que nos fala sobre um tema importante, nos ajuda a refletir ou então nos esclarece algum ponto que é importante ser esclarecido. Há poucos dias tivemos aqui o capelão da Igreja da Senhora Branca para nos falar um pouco da dinâmica e da história desta igreja do centro da cidade de Braga, tão rica e tão cheia de significado, e também da oração que se fez no dia da criança por nascer, dia 25 de março, liturgicamente teve que ser adiada para o dia 8, para a passada segunda-feira. Hoje o mesmo convidado, noutras roupagens, vai-nos falar sobre uma instituição importantíssima no coração da Diocese. Boa noite, Dr. Carlos Vaz. Boa noite, Carlos. É com muito gosto que o temos aqui de novo, e hoje seria para abordar uma instituição diocesana que é bom que toda a comunidade a conheça, que é o IDAC, o Instituto de Apoio ao Clero. O IDAC nasceu como? Por vontade do Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga, para poder garantir aos sacerdotes idosos um final de vida tranquilo, acompanhado, sereno, feliz, e em que nenhum sacerdote se sentisse sozinho, isolado, abandonado e com menos qualidade de vida devido à idade, aos achaques da doença ou até à parte económica. Por isso há inclusivamente um estatuto daquilo que acaba de dizer, o Instituto Diocesano de Apoio ao Clero, com as siglas IDAC, em que se diz no seu artigo 7º, precisamente, o IDAC tem como finalidade desenvolver ações de apoio nas áreas da segurança social e da saúde, de acordo com as normas regulamentares, e de melhoria da qualidade de vida material, cultural e espiritual dos clérigos. E no número 2 diz-se que são designadamente fins do IDAC, a linha A, garantir ao clero apoio no seu dia-a-dia e de modo especial nas suas dificuldades. B, conceder prestações complementares de invalidez permanente em caso de comprovada necessidade. Estas prestações são complementares das garantidas pelos sistemas públicos da Segurança Social e da Saúde. E a linha C, garantir subsídios eventuais quando for necessário para complementar a remuneração mínima adequada à condigna sustentação do clero, enquanto pertencer ao presbitério bracarense, e subsídios ocasionais devidamente ponderados. Isto é uma instituição que nasce pela decisão do Sr. Arcebispo Primário, nasce como fundação, e tem esse estatuto, personalidade jurídica e canónica. Sim, e funciona também como IPSS. Portanto, está reconhecida pela Segurança Social como a IPSS. Para a valência de idosos, não é? Tem concretamente no novo edifício que está ocupado desde julho de 2005, tem possibilidade e capacidade para 23 idosos, e tem-nos, mas o protocolo com a Segurança Social é para menos, é para 12. Desde há anos que vimos lutando e fazendo tudo para que seja aumentado para a capacidade máxima, acordo, não é? Mas dadas as dificuldades sucessivamente aumentadas, não tem sido possível. E portanto a Casa Sacerdotal, digamos, é a realização mais viva do próprio IDAC, e também tem uma especificidade, é que não é só para sacerdotes idosos e doentes, é também para sacerdotes no ativo, no piso 3 e 4,
e, inclusivamente, e já desde o início, pode também albergar pessoas, sobretudo senhoras, que durante a vida ou acompanharam sacerdotes ou são familiares. Temos uma senhora que era irmã de um sacerdote, ou que então serviram os sacerdotes, e inclusivamente um caso ou outro de especiais benfeitoras da Diocese e pessoas de grande proximidade à Igreja que muito ajudaram e que no final da vida querem também ter uma casa onde tem a Eucaristia diária e acompanhamento, etc. Se eu bem percebi, o IDAC é uma fundação diocesana que tem, digamos assim, duas vertentes de intervenção. Esta que acabou de referir, portanto, a casa sacerdotal que se destina não só, mas sobretudo aos clérigos idosos que precisam de ser apoiados, mas também a outras pessoas que acabou de referir, e há uma vertente de apoio não, ao clero em geral. Em geral, que é o da formação e do apoio em situações de diferentes tipos de dificuldade. Porque para a doença em si, e por exemplo para operações, cuidados de saúde, existe também a fraternidade sacerdotal, uma instituição em que os sacerdotes aderentes gozam, digamos, de... É um seguro, digamos. Um seguro, pronto. Mas já que permite, destaquemos essa valência da formação do clero, porque como presidente do IDAC pertenço também à equipa diocesana de formação do clero, que engloba 8 pessoas, e equipa que giza ao longo do ano as principais etapas de formação do clero, e que inclusivamente nos últimos anos vem trabalhando em estreita ligação com a Faculdade de Teologia para que as ações públicas que se realizam da Semana Teológica, agora do Cenáculo, etc., possam tratar temas que estejam mais de acordo, imaginemos, com o programa pastoral da Diocese ou com as necessidades de formação do próprio clero que vamos detectando. Há 5 anos, por exemplo, houve uma ação já de formação, e muito importante, em que veio um especialista em comunicação espanhol falar-nos sobre a maneira de falar a um auditório, de comunicar, e que é vital, que é absolutamente vital para e já houve também, continua a haver ações de formação nesse sentido, então na parte teológica, e é um aspecto muito importante que não se pode esquecer. Além disso, na própria configuração está que em cada arciprestado o vice-arcipreste seja aquele que especialmente toma a seu cuidado informar, estar próximo e vizinho de algum sacerdote doente, acamado, e que... Uma espécie de delegado do IDAC para aquela área geográfica, não é? Porque naturalmente que os 5 elementos que constituem a direção e que por razões operacionais 4 deles residem em Braga, não podem estar sempre presentes em todos os arciprestados. Que é grande, a Diocese é grande. Em contrapartida, e além disso, quer-se essa proximidade de serviço. Já agora, há uma expressão do atual Papa, já de 2006, que eu acho muito linda e que seria, para mim, o lema do IDAC, quando ele fala na diaconia da ternura. Eu sei o que quer dizer, mas é bom que diga aos nossos ouvintes o que é que significa essa expressão, que é riquíssima, a diaconia da ternura. Que nós, no trabalho, na ajuda prestada aos outros, que é o que quer dizer diaconia, serviço, trabalho, seja a ternura com que o fazemos, a ternura enquanto amor que brota de dentro, que brota das entranhas, como este Papa diz muito bem, que seja essa ternura aquela que exprime que nós estamos a fazer uma coisa por obrigação, por funcionalismo, mas que estamos a fazer com o coração todo. E isso marca toda a diferença. As pessoas se sentirem tratadas com ternura, muitas vezes uma simples visita, um olhar, é muito mais importante do que a própria ajuda material, que, não sendo, enfim, de pôr de parte,
não é o mais importante. E neste caso de prestar diaconia da ternura, eu creio que todos nós temos muito, muito a aprender. Ora, a casa sacerdotal tem essa possibilidade. Os sacerdotes no ativo, bastantes deles professores da Faculdade de Teologia e outros, vivendo paredes meias com irmãos sacerdotes mais idosos, em situação de fragilidade, se de facto tiverem esta diaconia da ternura, a casa sacerdotal é, sem dúvida alguma, se não a instituição mais prestimosa da Diocese, em termos do que garante a quem quer trabalhar e o pode fazer sem estar a pensar no que vai comer, quem lhe trata da roupa, por exemplo. E, no fim, e que no fim da vida, então, é importante saber que há uma casa onde é recebido e tratado, e se procura que seja assim. E neste aspecto, uma das ajudas que qualquer pessoa pode dar é no voluntariado. Eu ia lhe perguntar o que é que cada um de nós pode fazer. E hoje temos já alguns voluntários, e sobretudo senhoras, mas tivemos também 2 que eram mesmo voluntários, e que numa altura em que havia um número de sacerdotes que, estando com capacidades diminuídas, mas ainda assim podiam, inclusivamente ajudavam a fazer uma atividade que muitos poderão pensar que não é útil, que era jogar cartas. Estimula o cérebro. Que estimula muito o cérebro. E nós, por exemplo, conseguimos que uma pessoa que nunca tinha jogado e que aparentemente era até contrário a isso, o Dr. Arieiro, muito bem, jogasse cartas e acabasse por compreender e viver a vantagem que tinha para o convívio, para espavitar. Eu, por família, que já vivia isso antes com meus tios, porque eu tive uma espécie de casa sacerdotal mini. Um lar da terceira idade em casa. Em casa, acompanhando 3 tios, mas fundamentalmente estes 2 últimos, um que faleceu em 2008, em agosto, e outro em janeiro de 2009, sei bem como pessoas que um deles creio que nunca jogou, o outro jogava na noite de Natal, muitas vezes para passarmos o tempo. Era um pouco do meu género. mas quando, enfim, a incapacidade avançou, uma das maneiras de manter atento e de lubrificar o cérebro era precisamente essa. E ainda hoje eu sacrifico muitas das minhas noites, e faço com gosto, para fazer o mesmo com a minha mãe, com Parkinson. E é ela mesma que nos estimula a jogar e quer estar atenta, e a quem nós pedimos para contar as cartas e até pomos à frente para ela lançar. Porque muitas vezes até as teorias dos técnicos sociais passam à margem das reais necessidades de um acamado e de um doente. E isso que disse, do ponto de vista da chamemos-lhe a sustentabilidade cerebral, é vital. É absolutamente vital, por todas as razões. E por isso que eu insisto, acho que esta expressão do Papa, da diaconia da ternura, e também depois diz mais, a diaconia da escuta, outra. Sabermos escutar e ouvir quem repete as mesmas histórias, se calhar repetiu à meia hora tinha dito a mesma coisa, mas sabermos escutar como se fosse a novidade da primeira vez e não lhe fazer notar que já repetiu isso, mostra-nos isso é muito importante. Mostra-nos o trabalho que é preciso realizar e as exigências. E temos algumas voluntárias que são excepcionais. Se houvesse mais 4 ou 5, como há uma delas, a casa sacerdotal transfigurava-se ainda em algo de muito, muito melhor. Está aqui um apelo já, não é? Está aqui o apelo? Um apelo. Aliás, queria lhe dizer que uma das pessoas que presta lá esse voluntariado é de uma autoridade excepcional. Eu não a conhecia, e foi eu subindo a rua de São Margarida e ela descendo, que veio ela ao meu encontro, que falou nos artigos que eu tinha escrito pouco antes sobre o luto, o bem que lhe tinham feito, porque também se viu numa situação dessas, e eu perguntando-lhe de onde vinha, e ela tinha já preocupações de voluntariado, e a convidei a ser voluntária na casa sacerdotal.
e tem sido um auxílio espantoso, prestimoso. Eu sou um bocado pragmático, assim, lançou um desafio, mostrou a urgência de encontrar mais braços, digamos assim, para jogar cartas, dominó, xadrez, contar histórias, ouvir, essas diaconias que referiu e que foram citadas pelo Papa Francisco. Vamos imaginar que algum dos nossos ouvintes, neste momento, diz assim: tem graça, eu nunca tinha pensado que podia prestar este serviço, ir uma vez por semana jogar cartas com 2 ou 3 e conversar, estar um bocadinho. A ler um artigo de jornal a quem tem dificuldade de ler, uma revista, conversar simplesmente. O que é que essa pessoa pode fazer? Vamos imaginar que há aqui alguém que nos está a ouvir e diz: bem, eu não conheço o Padre Vaz, enfim, é difícil, mas vamos por hipótese, não conheço, estou disponível, tenho tempo, aceito esse desafio, o que é que posso fazer? Como é que posso fazer? Um dos aspectos práticos será dirigir-se à Casa Sacerdotal, que fica na Rua de São Domingos, em frente à entrada dos serviços centrais, e dirigir-se à recepção e pedir para falar com a diretora técnica, a doutora Arlete. E ela depois, inclusivamente, ou falará comigo, ou falará com o diretor da casa, para ver se a pessoa também tem condições de equilíbrio emocional, de saber ajudar. Porque conscientes de que não é quem quer que é voluntário, mas há que ter certas aptidões de formação, já vai na segunda edição o curso de formação de voluntários intitulado Mais Coração Nessas Mãos. E precisamente para que as pessoas saibam que tem que haver uma formação para essa missão absolutamente fundamental. Não se pode ser voluntário só porque me apetece, assim, sem mais. Eu costumo dizer, quando abordo essas questões, que eu era incapaz de ser voluntário num hospital, porque comove-me demasiado, mexe demasiado comigo, e eu ficava perturbado e acho que faria um pior serviço do que não estando lá. Portanto, isso que disse é muito importante. Como o tempo está a ir muito depressa para o assunto que é extremamente importante, qual era o desafio que gostava de lançar aos nossos ouvintes relativamente a esta instituição que muitos de nós não conhecemos na sua abrangência? Para mim, o IDAC era essencialmente a Casa Sacerdotal. Portanto, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Qual era o desafio? Já está lançado de encontrarmos mais voluntários para cooperar com os sacerdotes, e não só idosos que estão na Casa Sacerdotal. Qual era um ou mais desafios que gostava de lançar e partilhar com os nossos ouvintes? Quem tiver possibilidades económicas, quiser ajudar, pode ajudar também, porque, dadas as condições e que a maior parte dos sacerdotes aposentados têm uma pensão de reforma muito baixa, e que não permite pagar, e como o Carlos Aguiar sabe, os custos estimados numa instituição deste género são que só para ter, à volta dos 800 euros. À volta dos 800 euros, não é? Sim, 800 a passar. A Casa Sacerdotal tem 47 quartos disponíveis. Neste momento tem 40 residentes. Morreram 2 sacerdotes nos 2 últimos 2 meses. E tem que ter sempre também 2 ou 3 quartos livres para emergência, etc. Tem 23 no lar de idosos e tem 17 na residência. E há 6 senhoras também que neste momento habitam na Casa Sacerdotal. E já agora há 4 sacerdotes que recebem apoio domiciliário de ajuda económica, sobretudo durante o ano, uma vez por mês. Importam quase 1.000 euros por mês de ajuda económica a esses 4, já foram mais. E depois o número de funcionários são 15, uma delas religiosa. Ela é exigente. Uma delas religiosa, e contamos ainda com a colaboração direta de mais 2 religiosas, enfim, que nos ajudam, e mais do que qualquer funcionária, e cujos custos são muito diminutos. E naturalmente contamos ainda também com a colaboração dos voluntários, porque com tantos idosos a prestar, a necessitar de auxílios, quem tem a experiência do trabalho que dá um idoso sabe bem que não é pessoal a mais, antes pelo contrário.
Uma coisa que gostaria de dizer é que, pronto, há também uma piscina dentro da Casa Sacerdotal, uma piscina que está aberta ao público, que é explorada por uma empresa digamos, com um contrato que tem connosco, que tem inscritos nas turmas 968 alunos, que tem um acordo com a Clínica Fisiátrica de Braga para 160 alunos, com o Colégio Teresiano para 60 alunos, com o Instituto Monsenhor Eirosa 20 alunos. Quer dizer que o total de alunos mais os acordos são 1.208 alunos. Portanto, é uma casa cheia de movimento. É isso. E de despesas. Pronto, mas a piscina, neste caso concreto, sendo a que presta serviços ao preço mais baixo de toda a cidade de Braga, dada a gestão, não dá prejuízo e ainda queremos que pode ter algum proveito benefício económico para a própria casa, e uma vez que havia aquela estrutura só para os sacerdotes era impensável, e assim está aberta a toda a comunidade, e é bom também que as pessoas saibam. E ao mesmo tempo as pessoas também, ao passarem, ao saírem e ao verem, também se dão conta que é uma casa que não é fechada, que é aberta, que tem normas naturalmente, e que pode ser ajudada, que deve ser ajudada, e sobretudo tendo em conta que os sacerdotes que lá se encontram, sobretudo os idosos, gastaram a sua vida ao serviço da Diocese, das comunidades, e portanto eu insisto nesta ideia. É bom que nós os cristãos aprendamos e que nos distingamos por esta diaconia da ternura e da escuta. Quanto mais serviço destes houver numa igreja, tanto mais essa igreja será uma igreja viva. Muito obrigado. Aqui fica o apelo do Dr. Carlos Vaz, responsável pelo IDAC, com quem conversamos durante estes minutos. Muitas questões poderiam ser levantadas durante esta conversa, mas com certeza que teremos a oportunidade para voltar à carga e falar sobre esta realidade diocesana tão importante de serviço, de diaconia, aos que deram, como o Dr. Carlos Vaz disse há bocadinho, toda a sua vida em prol da comunidade, muitas vezes com o sacrifício da sua vida, da sua saúde, esperando somente servir. Muito obrigado por mais uma vez ter vindo. Eu que agradeço esta oportunidade. Não perde pela demora, havemos de falar mais vezes sobre o IDAC, porque é uma realidade que precisa de ser conhecida. Muito obrigado.